Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Olha, pessoal, realmente é uma fase difícil, mas com toda certeza a gente vai passar por isso aí. E é claro que a gente está aqui para ajudar você nos seus estudos, tá? Que vão ajudar você nos concursos futuros. Vamos começar a nossa aula também. Já essa semana nós tivemos os comentários de alguns de vocês, 2 comentários bem legais, então a gente já pede para você já deixar o joinha, inscrever-se nos canais, tanto aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto no canal da Doutor Concursos, tá? E se você puder compartilhar, se você puder comentar, como a Jennifer Souza, que disse aulas incríveis, e o Matheus Torquato, passei a acompanhar suas aulas semanais. Ótimo trabalho, pessoal. Muito obrigado Jennifer, muito obrigado Matheus, que vocês continuem estudando. Toda segunda-feira tem material novo para vocês aqui nos canais, tá? É importante a gente ter essa sequência de atualidades para que você, depois, quando chegar lá na época dos concursos, já está mais ou menos familiarizado com os temas, certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E você que está assistindo, que também quer mandar o recadinho e quer aqui que a gente comente, quer que a gente coloque aqui, pode escrever, tanto do canal do professor Arnaldo Vieira, o meu canal, quanto do canal do Doutor Concursos, que a gente lê sempre no comecinho aqui os comentários de vocês, tá legal? Muito obrigado mais uma vez a Jennifer e ao Matheus. Bons estudos, hein? Vamos lá então. Âmbito nacional. Olha só. A Sputnik 5 ou Sputnik V, dependendo do veículo de imprensa, parece que vai chegar ao Brasil, tá? Por pressão dos governadores e também por uma negociação que está acontecendo entre o governo federal e o governo russo. Na semana passada foi anunciado, inclusive, que o presidente Jair Bolsonaro entrou em ligação telefônica, contato direto com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para fazer uma espécie de aproximação e acelerar a aquisição dessas vacinas para complementar também as vacinas que já estão em circulação, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, que já estão em fase de vacinação, de distribuição para a população, tá? Lembrando que, inclusive, acho que no vídeo da semana passada, da retrasada, eu falei sobre a vacina da Janssen. Quer dizer, várias vacinas que estão surgindo por aí estão vindo e estão chegando com os laboratórios pedindo autorização para a Anvisa. Mas essa questão aí da Sputnik é porque justamente ela já foi comercializada e já foi colocada, inclusive, em circulação em países aqui na América Latina. A Argentina, por exemplo, desde quando foi anunciado ano passado, a Argentina já tinha sinalizado que iria comprar a Sputnik e comprou. O que era levantado em questão no caso da questão da Sputnik, era em relação aos dados. Ela foi a primeira que foi anunciada. Você lembra, você acompanhou pelo canal aqui, foi a primeira, o governo russo que saiu na frente e anunciou no segundo semestre de 2020 a aplicação da vacina. E, inclusive começou a aplicação até sem ter os dados, todos eles comprovados. E isso levantou um pouco de suspeita pela comunidade médica internacional. Levantou, inclusive, dúvidas sobre a questão da eficácia, sobre os dados relativos à aplicação na primeira e na segunda etapa. Enfim, os russos, de uma maneira geral, quiseram fazer de uma forma meio que abrupta, mas, ao mesmo tempo, estão conseguindo controlar, de certa forma, a propagação do vírus com a Sputnik, que já está, inclusive, imunizando lá há um bom tempo em outros países. O que está sendo negociado, inclusive, aqui pelo Brasil é que alguns técnicos da Anvisa vão até a China visitar as instalações de fabricação do IFA, que produz a Sputnik lá. Há um laboratório no Brasil, se não me engano é a União Química, que está com um pedido para a fabricação em território nacional. O governo prevê a compra de 10 milhões dessas doses, enquanto os governadores querem 60 milhões dessas doses. Veja, de uma maneira geral, essa disputa pela vacina ou pelas vacinas não é de todo ruim, como eu tenho falado, inclusive nos outros vídeos em que eu falo sobre as vacinas. O importante é que tem-se que haver uma espécie de união, de coesão na questão das campanhas de vacinação. E a aceleração dessas vacinas, da aquisição dessas vacinas, pode fazer com que acelere também o índice de população vacinada em todo o território nacional.
Os Estados Unidos, por exemplo, também anunciaram na semana passada que começaram a vacinar jovens. Nova York começou a vacinar jovens de 13 até 19 anos de idade, me parece. O fato é que a Sputnik sempre levantou uma certa suspeita. Ela é feita em 2 doses, ela pode ser armazenada também de 2 a 8 graus na geladeira comum, mas o transporte tem que ser em temperaturas bem mais baixas. Essas 2 doses têm notado uma certa eficácia de quase 91% a partir do momento que se aplica a segunda dose, tá? Então ela tem uma certa semelhança tanto com a vacina da Oxford e quanto a da Coronavac, diferentemente da Janssen, que é uma única dose só. E ela usa a tecnologia de vetor viral, ou seja, ela pega um vírus que está enfraquecido do corona e que cria dentro do organismo, do sistema imunológico, a reação esperada para o corpo ter os anticorpos e combater o vírus quando ele vem na sua potência, na sua carga total. Espera-se então que os governos federais, né, tanto o Brasil quanto a Rússia, cheguem a um denominador comum. Os governadores pressionam a Anvisa para a liberação rápida da documentação. A Anvisa alega que ainda faltam informações, mas estabeleceu-se essa visita de técnicos da Anvisa até os laboratórios da Gamaleya, que é o laboratório russo que está desenvolvendo a Sputnik, para que ela seja analisada em loco a sua fabricação e ganhe automaticamente a certificação que é tão necessária aqui no Brasil. Essas são as informações que você precisa saber em relação a essa informação dessa semana agora, tá legal? Noutra informação que já, na verdade, eu estou até me adiantando, né? Porque se você está vendo esse vídeo logo no começo da semana, já entrou então em vigor, a partir da segunda-feira, dia 12, as novas modificações do Código de Trânsito Brasileiro. Veja, não é que está acontecendo o seguinte, não é que nós estamos aprovando um novo Código de Trânsito, não é isso. Acontece que entrou em vigor uma lei que foi aprovada em 2020, o vacatio legis dela era até agora, dia 12, né? Na verdade, ela entrou em vigor dia 11 de abril, domingo, mas ela entra efetivamente em território nacional no dia 12. E ela, na verdade, é a Lei 14.071/2020, que altera alguns dispositivos, dá uma redação final ao Código de Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97. Essas modificações foram já amplamente divulgadas, mas agora, essa semana, vão ganhar um destaque. Então, se você está assistindo aqui no canal da Doutor Concursos e no meu canal Professor Arnaldo Vieira, está sabendo com exclusividade, vamos dizer assim, porque isso vai ser debatido essa semana toda, tá? Algumas modificações que são importantes frisar para que você saiba essas modificações, até para sua vida comum mesmo, na questão do Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, a CNH poderá chegar até 10 anos de validade, ou seja, para cartas de habilitação que foram tiradas recentemente, a renovação dela, que hoje é de tempos em tempos, pode ser feita agora em até 10 anos, tá? O aumento no limite de pontos para suspensão do direito a dirigir, podendo chegar a 40 pontos. É um escalonamento que é feito. Se você tiver uma série de quesitos, preencher os quesitos lá e tiver as infrações graves, você vai ter menos tempo, você vai diminuir a sua pontuação. Agora, se você atinge 20 pontos, você tem a sua carteira cassada. Agora pode chegar até 40 pontos, caso você não tenha em menos de 12 meses 2 infrações graves, tá legal? Mas se cometer infração, vai continuar tendo a sua carteira cassada. Mas agora aumentou o limite a 40 pontos. 10 anos é o limite mínimo para crianças trafegarem em motos, certo? As crianças agora com capacete e tal, mas no mínimo ela tem que ter 10 anos para estar em um transporte de moto, motorizado através de uma moto. Aulas noturnas não precisam mais ser obrigatórias. É claro que isso vai depender do curso do Centro de Formação de Condutores que você, que é o caso motorista, estiver participando. É facultativo, não precisa ser obrigatório agora. Até a vigência da lei era obrigatório que aulas noturnas acontecessem. Agora não é mais obrigatório. O uso das cadeirinhas. Essa história da cadeirinha foi uma novela por um certo tempo, uma certa discussão. Houve um decreto presidencial que cancelou a cadeirinha, depois voltaram atrás, o Congresso pressionou. Definiu-se então o seguinte: agora é obrigatório o uso da cadeirinha se a criança tiver menos de 1,40 m. Antes era questão de idade, tinha que ter até X idade para essa criança estar possuindo a cadeirinha. Agora não.
Se ela tiver menos que 1,40 m, ela é obrigada a andar dentro do carro na cadeirinha, tá? Agora vai surgir a bonificação para os bons motoristas. Aqueles motoristas que, dentro de um determinado tempo, não sofrerem infração de trânsito nenhuma, não cometerem infração de trânsito nenhuma, podem ser bonificados por estados e municípios com alguns tipos de benefícios. Diminuição dos tributos, uma liberação, um desconto no IPVA, etc. Isso vai ser ainda regulado, não está totalmente regulado, mas o Conselho Nacional de Trânsito deve regular isso aí e criar uma portaria para isso. A comunicação de venda do veículo passa a ser de 60 dias. Se você vende hoje um veículo, você tem que comunicar ao departamento de trânsito em 30 dias, agora aumentou para 60. Da mesma forma, a indicação do condutor infrator passa a ser de 30 dias. Se há uma infração de trânsito e você quer recorrer dessa infração, dizendo que não foi você ou quer passar os pontos para outra pessoa, você pode passar em até 30 dias. A mesma coisa da defesa prévia das infrações, que também ampliou o prazo, também foi para 30 dias. E a extinção do prazo de 15 dias para a realização de novo exame após reprovação. Havia um tempo, um prazo para que, se você fosse reprovado, tanto no exame teórico quanto no prático, você ia ficar um tempo sem poder solicitar a sua prova imediata, a sua prova logo em seguida. Agora não. Se a pessoa for reprovada no dia seguinte ele pode solicitar uma realização de uma nova prova, certo? Essas modificações todas são benéficas para o trânsito. Essa é a grande questão que vai ser discutida, inclusive. Alguns dos defensores da modificação, das modificações que foram feitas, dizem que o código precisava ser, de uma certa forma, atualizado, porque desde 97 essa lei estava em vigor, sofreu várias alterações, mas nunca uma alteração tão grande, tão concisa, que melhorasse exatamente a condição do motorista. Há também uma pressão muito grande, porque agora, além dos taxistas, ou seja, que seriam os motoristas particulares, os motoristas profissionais, seriam taxistas, que seriam os motoristas de transporte, de carga, etc. Agora você tem uma espécie de pluralização, vamos dizer assim, com os aplicativos de transporte. Aumentou muito a carga dos profissionais de trânsito. Então as legislações estavam sendo muito questionadas por essas categorias de profissionais de trânsito. Por outro lado, você tem também, isso é importante você frisar, porque isso pode ser alvo de perguntas dos concursos, mas também da parte dissertativa, tá? Presta atenção. Há crítica em relação às modificações que estão sendo feitas. Por quê? Porque flexibilizam demais e podem abrir brechas exatamente para aquele motorista infrator reincidente. Essas críticas todas não estão descartadas nem pelo Conselho Nacional de Trânsito, nem pelos deputados que aprovaram e modificaram essa lei, de que ela seja revista e de que ela seja atualizada novamente. Mas o fato é que, a partir do dia 12 de agora, dia 12 de abril, dessa segunda-feira, as modificações começam a entrar em vigor e você tem que saber disso, não somente para a sua vida, mas também para os concursos que você irá prestar. Importante frisar isso. E aí eu coloquei para vocês algumas alterações. São mais de 50 alterações. A gente ficaria aqui muito tempo falando sobre todas elas, não é o nosso objetivo, mas o fato é que há esses dois lados. Aqueles que acham que a flexibilização muito grande pode prejudicar o trânsito e há aqueles que dizem que agora são necessárias atualizações da lei por conta da presença massiva de pessoas no trânsito e porque o trânsito em si evolui como toda a sociedade, tá legal? Âmbito internacional, pessoal. Eu até tinha anunciado, tinha dito nos vídeos anteriores, se eu não me engano, na semana retrasada, o que o presidente norte-americano Joe Biden estava sendo cobrado e, de uma maneira geral, como já vem acontecendo há um bom tempo, desde o início do ano, uma escalada de atentados públicos de pessoas com armas de grande calibre que têm facilidade de adquirir essas armas cometendo chacinas nos Estados Unidos. Isso já é uma realidade para eles lá, que acontece há muitos anos em escolas, igrejas, comércios, enfim. Quase toda semana acontece um atentado público de pessoas dentro dos Estados Unidos. E agora, já 2 semanas atrás, o presidente já tinha dito que iria tomar alguma atitude, até mesmo nem sendo aprovada pelo Congresso norte-americano, e agora ele fez através de uma ordem executiva. Ele criou algumas modificações alterando a facilidade ou alterando algumas regras para a aquisição de armas de grosso calibre nos Estados Unidos. Ele até declarou que, na opinião dele, os Estados Unidos passam por uma crise de saúde pública com esses atentados. Por quê?
porque isso geraria muito custo para o sistema de saúde, para, de uma certa forma, defender e auxiliar os que foram atingidos, as indenizações que são dadas para essas pessoas que são atingidas por esses atiradores. Ele calcula em cerca de 280 bilhões de reais, bilhões de dólares, desculpa, bilhões de dólares por ano que os Estados Unidos perdem com indenização e com serviço de saúde, e além disso também com os danos patrimoniais que são gerados por conta desses ataques. Algumas dessas medidas, tá? Primeiro, ele aumentou as restrições às armas fantasmas. E o que seriam essas armas fantasmas? São os equipamentos que você pode comprar lá, pela internet inclusive, individualmente, e que compõem uma arma, certo? Não a arma pronta em si. Lá você pode comprar, por exemplo, o gatilho de um jeito, ou o tambor de outro jeito, de outro fabricante e tal, e aquilo monta uma arma, certo? O que ele consideraria como arma fantasma. Então aumentou um pouco a restrição a essas peças avulsas que constituem uma arma ao final das contas. E os acessórios para as armas comuns. Esses acessórios de armas comuns são acessórios que, quando você junta, por exemplo, uma pistola, transforma uma pistola quase numa metralhadora, quase num fuzil, porque são acessórios que são colocados, aumentam a potência dessas armas. Depois, o incentivo aos estados para removerem temporariamente o porte de armas para pessoas que representam risco a si mesmo ou para os outros. Os estados norte-americanos estão monitorando, começaram a fazer um monitoramento de pessoas, ex-combatentes de guerra, pessoas com transtorno bipolar, pessoas que têm algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico, que poderiam, de uma certa forma, estar ameaçando, ou poderiam ter, por conta da facilidade do acesso às armas lá, poderiam estar se municiando para combater, para a criação, por exemplo, ação de chacinas em grande massa por aí. E o acompanhamento maior sobre o tráfico de armas. Lá também existe tráfico de armas. Não pensem vocês que só no Brasil que existe. Não. Nos Estados Unidos também tem. Muitas armas que entram de forma ilegal pelas fronteiras americanas e vêm até pelo correio. Então, veja, há uma certa forma de pressão que o Biden estava sofrendo, e ele anuncia isso, inclusive, faz um pronunciamento na Casa Branca, dizendo sobre o enrijecimento desse controle, dessa cessão das armas, mas automaticamente já sofre as primeiras críticas. E críticas ferrenhas, inclusive. Por quê? Os defensores do direito de arma nos Estados Unidos arrogam sempre a segunda emenda. A segunda emenda da Constituição norte-americana diz que o direito à defesa é amplo a todos eles e a aquisição de armas para isso. Veja, esses grupos são muito fortes, muito organizados. Inclusive, muitos desses são até alimentados pela indústria que gera essas armas, certo? Esses lobbies acabam, de uma certa forma, entrando na justiça e já fizeram em outras ações governamentais de outros presidentes e conseguiram um certo sucesso. O Biden agora espera uma discussão pública em relação ao tema, dizendo exatamente do perigo que existe, que representam essas armas para toda a população, e não somente para os que são agora vítimas dessas chacinas. Não, existe sim algumas medidas que têm que ser tomadas, né, como a gente acabou de falar. Dificultar a construção dessas armas caseiras, o que é basicamente o que eles mais fazem lá, quando não é possível se comprar uma arma de grosso calibre. Há uma questão também de revogar o porte de arma para essas pessoas, como a gente falou, isso é bom você frisar, você tem que mais ou menos decorar isso, e restringir esses acessórios que existem para pistolas, e etc. Miras de longo alcance, carregadores automáticos, enfim. Ele fez isso através de uma ação, de uma ordem executiva do governo, que vai ser questionado provavelmente pela Suprema Corte norte-americana por conta desses grupos de pressão que são a favor das armas nos Estados Unidos. É uma guerra que provavelmente o Biden não vai ter muito sucesso, mas que vai abrir a discussão e vai levantar a população norte-americana para que ele automaticamente obtenha algum tipo de apoio. Lembrando que ele está numa onda mais ou menos aí de positividade, porque os Estados Unidos estão conseguindo atingir as metas. Ele até adiantou na semana passada, a segunda vez ele adiantou o final do prazo de vacinação em massa geral de toda a população norte-americana. Então ele está numa onda meio positiva com a população. Provavelmente ele vai conseguir pelo menos abrir a discussão dessa questão das armas nos Estados Unidos, tá legal? E a última notícia internacional, não poderia deixar de falar sobre essa personalidade da comunidade da história recente da Grã-Bretanha, que foi a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. O príncipe Philip morre aos 99 anos,
As causas não foram declaradas, não foram anunciadas pela família real, mas de Covid não foi, tá? Porque ele e a rainha foram vacinados, eles estavam isolados no castelo de Windsor já há um bom tempo, mas ele foi submetido em fevereiro a uma cirurgia cardíaca e foi dado alta. Provavelmente teve algum tipo de complicação da própria cirurgia que gerou aí o falecimento do príncipe Philip aos 99 anos. Em junho ele ia completar 100 anos. O príncipe Philip, você pode perguntar, puxa vida, mas ele sempre... Por que ele nunca foi rei, né? Se a rainha Elizabeth II é rainha, porque ele nunca foi rei, né? Ele, de uma certa forma, tem toda uma história, toda uma trajetória, e, assim como a própria rainha, são pessoas hoje que, de uma certa maneira, foram até mediatizados, né? Algumas séries mais recentes aí nos canais de streaming falaram da família real, contaram a trajetória da família real inglesa nos últimos 60, 70 anos, e ele é um dos personagens que todo mundo sempre elogiou, pelo menos pelos atores que foram interpretados, que interpretaram o personagem dele, né? Ele tem toda uma história, ele se torna príncipe, duque de Edimburgo, na verdade, porque se casa em 1947 com a rainha Elizabeth, ele é um militar, ela conhece ele quando era ainda criança, quando ela ainda era muito jovem, mas numa situação em que ninguém imaginava, por exemplo, que ele iria se tornar, ela iria se tornar a rainha. Esse vídeo, inclusive, foi um vídeo feito pela produtora, pela BBC de Londres, né, pela BBC britânica, em homenagem ao falecimento dele, né? E ele ser 70 anos ao lado da rainha Elizabeth, ele se tornou uma das pessoas de maior confiança dela, né? Ele é grego de nascimento, de uma família que já pertencia à família, havia uma certa ancestralidade real na família dele. Ele conhece Elizabeth, se casa com ela, mas até então ela nunca imaginava, porque o pai dela ainda não era rei. Depois o pai dela se torna rei George, rei George VI, faz um reinado muito popular, enfrenta a Segunda Guerra Mundial, só que o rei George falece. E quando ele falece, Elizabeth é a primeira na sucessão, ela se torna rainha e ele automaticamente vira príncipe consorte. Esse é o título que é dado, uma vez que ele não possui exatamente a titularidade, não é ele o rei, seria a rainha ela, né? Ele, de uma maneira geral, é o contraponto à imagem que a Elizabeth sempre manteve, né? Então os concursos automaticamente não vão cair com esses detalhes, mas vão reportar essa informação como sendo uma das monarquias mais longevas. Aí, a Rainha Elizabeth está com 94, 95 anos de idade. Ele falece com 99, quer dizer, são pessoas... Ele também sempre foi um atleta, sempre foi um esportista, uma pessoa que sempre esteve muito à frente do seu tempo e também muito alvo de críticas. Porque ele, de uma maneira geral, ele não escondia um pouco as suas opiniões. Não é porque ele era o Duque de Edimburgo, o marido da rainha, que ele não deixava de cometer algumas gafes. Fez várias, inclusive, que tem na internet, várias, uma mais divertida que a outra e pior que a outra, porque ele era considerado muito inconveniente nos seus comentários. Mas, de uma maneira geral, ele era meio que considerado o pilar. Enquanto a Rainha Elizabeth é uma figura icônica dentro da cultura inglesa, dentro da tradição da família real inglesa, ele seria, assim, o personagem principal da família, o chefe da família seria o príncipe Philip, que teve 4 filhos, né? O príncipe Charles, a princesa Anne, o Andrew e o príncipe Edward, né? São os 4 filhos. E o Charles, que é o mais velho, que quando a rainha Elizabeth, a dona Elizabeth não for mais rainha, abdicar ou falecer, ele que deve ascender ao trono, né? De uma maneira geral, o príncipe Philip deixa um legado de uma pessoa que fugiu um pouco às tradições, aceitou, se resignou por ter exatamente aceitado a figura de ser o segundo, ou estar sempre atrás da rainha, mas foi uma pessoa muito ativa em movimentos sociais. Ele criou um prêmio, inclusive, que incentivava jovens a superar desafios, que sejam militares ou não, fez muito engajamento em causas ecológicas por muito tempo, e só aos 97 anos é que ele se afastou do protocolo da rainha, do protocolo da família, justamente por conta das complicações de saúde. Aqui são imagens de 97, quando eles fizeram comemorar o jubileu de bodas deles, em que eles, de uma maneira geral, ela faz uma homenagem ao próprio marido, sempre muito distante, mantendo uma certa distância,
como é protocolarmente aceito e dito dentro da tradição da família real inglesa. Fica exatamente a imagem dele com a Rainha Elizabeth de que foi um casal que, entre altos e baixos, conseguiu manter a dinastia dos Windsors, mesmo ele sendo Mountbatten, mas a dinastia dos Windsors, e ainda mantém a tradição da família real britânica em pé e viva, com as descendências futuras que geraram deles, o casamento deles, tá legal? Ficou bastante coisa essa semana, não ficou, pessoal? Mas é importante você saber. Se tiver dúvida, pode comentar, escrever aí pra gente, manda o seu comentário que a gente lê aqui com o maior prazer. Já deixa o joinha novamente, se inscreva nos canais e fala pra gente se vocês estão gostando desse material, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem, se tudo correr bem. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, até lá.